Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abram suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 25 a 33. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Efésios 5, de 25 a 33, diz assim a santa palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, dá-nos a Tua graça nesse instante, a fim de podermos compreender a Tua palavra e também receber do Senhor o doce ensino que se encontra no texto que acabamos de ler. Que o Teu Espírito, Santo Espírito, que procede do Pai e do Filho nesse instante, ilumine nosso coração e tire tudo aquilo que não lhe agrada, a fim de que nossos corações possam receber Suas influências, bem como também a palavra, com toda a avidez, ânimo e desejo, para poder viver e experimentar as doçuras e as maravilhas do Teu Evangelho, do Evangelho do Teu Santo Filho, nosso Salvador. Sê, ó Deus, com os homens a quem o Senhor falará de forma específica nesta noite. Destrava nossos corações, tirando de nós todo orgulho, altivez, soberba, mas tão somente, ó Deus, como meninos assentados aos pés do Teu Filho, sejamos nós nessa noite, pela ação do Teu Espírito, a fim de podermos Te exaltar, honrar e glorificar na vivência com nossas esposas, no seio dos nossos lares. Para com esse Teu servo, mais uma vez, dá-me graça, que meus pecados e falhas não sejam impedimentos, tão somente o Senhor me dê graça para falar da Tua parte. Em nome do Senhor Jesus nós Te suplicamos. Amém. Amém. Quando nós lemos domingo passado os versos de 22 a 24, onde o apóstolo deu o mandamento para as mulheres, para que elas sejam submissas, comportem-se para com seus maridos. E ele estabeleceu então um modelo, um padrão dessa submissão, que é exatamente a maneira como a igreja se submete ao Senhor Jesus Cristo. E nós vimos naquela noite que o padrão foi estabelecido no verso de número 21, quando ele disse que todos nós devemos nos submeter uns aos outros.
tratar e dar ao outro a honra, ter como nosso interesse o bem-estar do outro antes do nosso próprio. E isso então, vivido no seio da igreja, também é estendido para o seio dos nossos lares. Ele conclui então no verso 24, dizendo que a sujeição da mulher para com seu marido é exatamente, ou deve ser exatamente igual à sujeição da igreja para com Cristo. Pois bem, todo mundo que ouviu essa palavra, se não tivesse o texto bíblico na sua mão, esperaria agora Paulo falar sobre o poder dos homens para governar. Qualquer pessoa em sã juízo que ouviu os primeiros versos e não possuindo o restante do texto para ler e conferir, esperaria que Paulo agora no seu discurso ensinasse os homens a governar suas casas, ensinassem os homens a exercer sua autoridade para com as mulheres que estão sob seu cuidado. Mas Paulo frustra essa expectativa mundana. Ele vai tratar exatamente sobre um outro dever, o dever de amar. É bom lembrarmos, e eu disse domingo passado, que esse texto não trata de direitos, esse texto trata de deveres. Então, domingo passado nós vimos o primeiro dever, que foi o das mulheres. Nessa noite veremos então o segundo dever, que é dos homens. Por isso, Paulo não apresenta o direito ao governo ou à autoridade, mas apresenta o dever e o dever de amar. De fato, o apóstolo Paulo, ao falar do dever que os homens possuem de amar suas esposas, faz como fez anteriormente. Anteriormente, ele apresentou um modelo de submissão para as mulheres, a igreja. Agora, ele nos apresenta um modelo de homem perfeito, um modelo de marido ideal, e esse marido é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz a nós que se nós queremos ser homens de verdade, homens que de fato experimentam a masculinidade bíblica, nós temos que seguir esse ideal e imitar o Senhor Jesus Cristo, porque de fato Ele é o homem e o marido ideal. No início desse capítulo, do capítulo 5, nós vimos no verso de número 1, quando Ele nos ordenou dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quando Ele agora nos apresenta esse modelo de homem perfeito, Ele não nos apresenta um modelo que seja impraticável. Ele não nos apresenta um modelo que nós, de fato, não consigamos realizar. Pelo contrário, o apóstolo nos apresenta um modelo de um homem santo, de um homem bíblico, de um marido ideal, exatamente porque nós, os homens, os crentes, temos condições de fazer como ele fez. É bem verdade, e é necessário dizer, que por conta da nossa fraqueza e pecado, nós falharemos. Entretanto, isso não nos impede de cobiçar de forma santa e de desejar com todas as forças do nosso coração imitar a Cristo na tarefa e no dever de amar nossas esposas como Ele amou a igreja. Quando Paulo nos deu esse modelo de Cristo, ele nos apresenta dois casamentos. Dois casamentos. Um casamento norteia o outro. Um casamento, ele é celeste, ele é dos céus. O outro é da terra. E é necessário dizer isso porque muitas vezes nós queremos inverter as coisas. Queremos que o casamento terreno ensine ao casamento dos céus como as coisas devem ser. Não funciona assim. Não é vice-versa. É uma única direção. O casamento celeste de Jesus Cristo com a sua igreja, a sua noiva perfeita,
ensina a nós, no nosso casamento terreno, como devemos ser e como devemos viver. Por isso, se você quer ter um bom casamento, eu já lhe adianto, aquelas revistas de 10 fórmulas para ser feliz, 20 fórmulas para não sei o quê, nem compre. Olhe para os céus e você saberá como viver na terra. A ordem apostólica é: maridos, amem vossas mulheres. Amar vossas mulheres. A ordem apostólica para amar nossas esposas significa exatamente sentir por elas algo forte e ao mesmo tempo cordial. É uma afeição, é algo que é além de qualquer tipo de explicação, mas ele é experimentável, vivenciável e é possível mostrar pelas práticas. O apóstolo diz: maridos, amem vossas mulheres. Tenham em vossos corações um sentimento forte e cordial por elas, e por esta razão vocês precisam encontrar em vossas mulheres deleite e prazer. Quando os homens encontram deleite e prazer no futebol, mais do que em suas mulheres, eles estão pecando contra elas. São dignos de repreensão e de que Cristo, por meio do seu Espírito, os puna severamente. A palavra diz que os homens devem encontrar deleite e prazer em suas esposas. Nada nessa terra pode nos fazer mais feliz do que ela. Muitos casais, quando têm filhos, sentem um deleite e um prazer maior do que quando casaram. Isso é um precipício chamado idolatria. A palavra diz: ame a sua mulher, como Jesus Cristo amou a igreja. E a Bíblia nos diz que não há nada que traga mais deleite e prazer a Jesus Cristo do que sua noiva. E por esta causa não pode haver nada que nos traga mais deleite e prazer do que nossas mulheres. A palavra diz que devemos viver com elas em honra e respeito, buscando contentamento, satisfação e alegria na companhia delas. Se você sente paz no seu coração fora de sua casa, ou essa paz é maior do que quando você está dentro da sua casa, tem algo de errado. E você está pecando contra a sua mulher. Ah, pastor, mas ela é o diabo. Não se preocupe. Ame-a como Cristo amou a igreja. Nenhum de nós é perfeito e ainda assim Ele nos quer. A palavra diz que o homem deve encontrar contentamento, satisfação e alegria na companhia de sua amada. Os dois foram feitos um para o outro, de tal modo que agora tornam-se como se fossem um. E por esta razão não pode haver algo que os separe. Devemos entender, diz o apóstolo, que ao seguir esses princípios, nossa habitação com nossas esposas será uma habitação quieta, ou seja, sem turbulências. Será uma habitação confortável, ainda que falte diversas coisas necessárias. Porque o conforto não está nas coisas nem nas circunstâncias, mas quem está ao nosso lado. E os homens, ainda que na sua mais extrema pobreza, com alegria buscarão satisfazer as necessidades do seu lar. A palavra diz: maridos, amem vossas mulheres. Amem vossas mulheres. Amar a mulher implica dizer que esse amor, ele é tanto algo de ação quanto de vontade. Tem que haver ações práticas por parte do marido.
E tem que haver desejo em seu coração para que estas ações sejam de fato realizadas. O amor do marido, diz o apóstolo Paulo, ele é um amor sacrificial. Os seus interesses como homem devem ser em segundo lugar. O seu primeiro interesse, a sua primeira preocupação, o bem-estar que você precisa assegurar é o da sua esposa. Nós não podemos amar nossas mulheres de forma diferente. Quando fazemos de forma diferente, deixamos de dar conforto e bem-estar às nossas esposas. E falhamos para com elas e trazemos amargura aos seus corações. Os interesses do marido se colocam em segundo lugar e agora eles se voltam inteiramente para elas. Fazendo assim, o marido terá grande alegria em proteger suas mulheres, ou sua esposa, perdão, de toda injúria e abuso. Pense num princípio que tem faltado nos nossos dias. Desejar proteger a esposa de toda injúria e abuso. Esse princípio precisa ser ensinado aos nossos filhos, quando crianças. Eles precisam crescer sonhando em viver esta verdade. Eles precisam crescer desejando ser homens que consigam proteger sua esposa de injúrias e abusos. Não é o que nós temos encontrado, de modo geral, no povo de Deus. Muitos homens sabem tudo sobre videogame e não sabem nada ou não nutrem nada em seu coração quando uma situação de perigo real pode acontecer. Na verdade, muitas mulheres precisam pedir socorro a outros homens, porque seus maridos podem compreender tudo de internet, mas quando um bandido real aparece diante dele, os seus nervos começam a derreter como cera, e sua coragem foge como ele e a abandona. Quando foi exigido de Cristo dar sua vida em nosso favor, ele não titubeou, nem muito menos ficou amedrontado, sabendo o que passaria, mas disposto a dar sua vida por homens e mulheres pecadores como nós. Diz o apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 13, verso 1, amou-nos até o fim. Os homens, os maridos, precisam desejar proteger suas mulheres de toda injúria, abuso e perigo. São guardiões da vida dela, são como que guerreiros postos para cuidar dela. Os maridos também devem amar suas mulheres e devem ser misericordiosos no seu trato para com as fraquezas da sua mulher. Devem esconder suas faltas e cobrir suas enfermidades. A Bíblia nos ensina um modelo preciosíssimo de vida cristã. Deus não ignora o fato de que somos pecadores, tanto os homens quanto as mulheres, e de que maneira dois pecadores podem viver saudavelmente num lar, sendo que ambos falharão 24 horas um contra o outro.
O Salmo de número 32 nos ensina uma verdade preciosa da qual Cristo realiza conosco. O verso 1 e o verso 2 diz que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O Senhor encobriu nossas feridas, encobriu nossas enfermidades. O Senhor escondeu as mazelas de nossa alma, mediante o sangue de seu Filho. E como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, suportou-nos no tempo de nossa ignorância e podridão de alma, até o exato instante de nossa regeneração e salvação. Os homens devem ser misericordiosos com suas mulheres, saber que elas são pecadoras e por isso falharão com eles não apenas uma vez, mas diversas até o dia de sua morte. Provérbios capítulo 10, verso de número 12, nos ensina outra verdade semelhante. Provérbios diz que o ódio excita a contenda, mas o amor cobre as transgressões. O texto não está dizendo para ignorarmos os pecados um do outro. O texto está dizendo para não esperarmos perfeição um do outro. O texto está dizendo: maridos, não esperem perfeição de vossas mulheres. Não precisam fazer aquelas caras de decepcionado e quando vê algum pecado da mulher e dizer: nunca esperei isso de você. Pois espere, porque ela não é perfeita. Esse tipo de espanto não nos desperta o amor nem a misericórdia, mas, como disse Provérbio, nos desperta o ódio e nos faz aumentar aquele problema. Provérbios 17, verso de número 9, a palavra nos diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Agir com misericórdia, perdoar pecados, encobrir fraquezas, faz parte do amor matrimonial dos homens para com suas mulheres. O Senhor Jesus Cristo nos conhece perfeitamente bem. Sabe quais são nossas fraquezas e, por conhecer o futuro, já sabe também quantos pecados ainda iremos cometer. Mas nem por isso nos ama menos ou nos trata com indiferença ou nos odeia. Mas com suas santas mãos feridas em nosso favor, estende-as sobre nós e com misericórdia perdoa-nos e encobre nossas faltas. Relacionamento de dois pecadores, sem misericórdia, sem compaixão, será um desastre e uma guerra sem fim. Maridos, vocês precisam agir com misericórdia para com vossas esposas. A Bíblia diz que os maridos devem encorajar-se para promover o bem-estar físico e espiritual de suas amadas. Eles devem fazer isso amando-as com sinceridade e de forma calorosa, não com fingimento e egoísmo. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, os versos 9 e 10, o apóstolo nos diz que o amor seja sem fingimento, sem hipocrisia. Romanos 12, verso 9. E como faremos isso?
Como amaremos nossas esposas sem fingimento e sem egoísmo? O apóstolo responde e diz: aparte-se do mal e apegue-se ao que é bom. Ame vossa mulher de forma cordial, fraternal. Prefira a ela, aos direitos dela, do que aos seus próprios. O amor tem que ser sem fingimento, sem egoísmo. Tratar nossas mulheres dessa forma será, de fato, algo extremamente grandioso e santo, porque ao fazermos isso no interior das nossas casas, também faremos isto quando nós estivermos em público na frente de outros. Não são poucos os casais que vivem de modo hipócrita. Em seus lares são inimigos, mas na frente dos amigos como dois pombinhos apaixonados. E essa hipocrisia, ela é cultivada e aumentada pela mentira e pelo falso testemunho, e regada pelas tentações de Satanás. Ao buscarmos fazer isso, não teremos vergonha de trazer para o público a felicidade que vivemos em privado. Os homens devem amar suas mulheres. Devem lembrar-se de que quando fizeram votos no dia do matrimônio, juraram ser fiéis a ela até que a morte os separe. E por esta razão, a promessa da fidelidade deve ser como que um guardião no coração dos maridos, lembrando a eles de um voto constante e perpétuo. E devem fazer como Cristo, desejar suas mulheres além da morte, como Cristo nos deseja. Muitos maridos, muitos casais possuem um amor muito pequeno, muito infantil, porque amam-se apenas na expectativa deste mundo. Não cultivam a santa e doce alegria e desejo de permanecerem unidos nos céus com Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes não compreendem que a santificação, a oração e a leitura da palavra, a mortificação do pecado, é aquilo que sustenta o matrimônio. Não são os bens ou o ato sexual em si, mas são os laços do Espírito, firmes e fortes no coração do matrimônio. Paulo diz: maridos, amem vossas mulheres. Amem vossas mulheres mais do que vossos pais, mais do que vossos filhos. Para muitos isso é uma heresia, porque são idólatras de seus pais ou de seus filhos, e por isso amam menos o seu cônjuge. Mas a ordem bíblica é: ame o seu cônjuge mais do que os seus pais e do que os seus filhos. Quando saímos de nossa casa, nós rompemos o laço que tínhamos com nossos pais. E amar nossa mulher mais do que nossos pais não significa dizer que iremos odiar os nossos pais. Significa dizer que a atenção da minha vida não será mais para eles, mas para ela. Amar os nossos filhos menos do que nossa esposa significa dizer que o que sustenta a união matrimonial, o que faz com que o lar de fato floresça em santidade e felicidade, é a união do marido e da mulher, e não a presença ou a ausência de filhos. A ordem é esta: ame vossa mulher mais do que vossos pais, mais do que vossos filhos. Mas
Nunca ame vossa mulher mais do que a Deus. O modelo desse amor que nos é entregue é o de Cristo e de como Ele ama a sua noiva, a sua esposa prometida desde a eternidade. Esposa essa que Ele recebeu do Pai em promessa e que desde a eternidade até hoje tem preparado toda a história do universo para o seu encontro final e glorioso com ela. Ame a sua mulher, como Cristo ama a igreja. Quando Paulo diz amar a mulher como Cristo amou a igreja e ama a igreja, Paulo está lembrando de uma palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João, quando ele disse aos discípulos: se vos amarem a vós mesmos, todos saberão que sois meus discípulos. O que Paulo está estabelecendo aqui é exatamente isso. O mundo precisa ser impactado com o amor de Cristo. E eles, para conhecer e enxergar esse amor, têm que olhar para dentro da igreja. E de forma específica, para os maridos que estão dentro da igreja. Quando não amamos nossas mulheres como Cristo amou a igreja, nós deixamos de refletir esse amor dentro da igreja. E o mundo não conhece Cristo. Porque quando olha para dentro da igreja, encontra o João, o José e o Antônio, mas não Jesus Cristo. Ame a igreja, ame a sua esposa, foi o que Paulo disse. Como Cristo ama a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele diz que Ele se entregou por ela. Ele se entregou por ela para santificá-la, purificá-la, lavá-la com água e com a sua palavra, para apresentá-la a Ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muitas pessoas acham que Jesus amou a igreja porque a igreja era amável. Estão errados. A igreja não era amável. Muitos maridos ficam estabelecendo metas de progresso para que suas mulheres se tornem amáveis. Você está errado se você faz isso. As metas de santidade não é para passar a amá-la, mas é exatamente porque já a ama e quer vê-la mais perto do céu e não de si. A igreja não era amável, é o que o texto diz. A igreja não era amável, a igreja caiu em grande transgressão, a igreja ficou poluída de pecado e suja de culpa. A noiva, imagine uma noiva que se aproxima do casamento e quando ela está às vésperas de entrar na igreja com o seu vestido bonito, a sua grinalda longa e de repente uma chuva de lama cai sobre o vestido dessa noiva e ela se torna imunda, desfigurada, completamente podre com aquilo que está sobre ela. O vestido que a igreja possuía agora começa a se desfazer. Tamanha é a sua sujeira, a sua imundícia, o seu pecado, a sua culpa. Ela se torna desprezível. Os convidados a rejeitam. E o noivo se entrega por ela, como que se tirasse suas roupas e a vestisse, tornando-a de novo bela e santa para o matrimônio. Paulo diz que Jesus se entregou pela igreja. Ela não era amável, ela não era bela, ela não era linda, ela estava suja e podre e negra de pecado e culpa. Qualquer um de nós que a visse, abandonaríamos e rejeitaríamos ela. Cristo não a abandonou.
Pelo contrário, havia um preço para limpá-la, havia um preço para vesti-la novamente, havia um preço para manter o matrimônio. Ele então decidiu sofrer o preço, e sofreu o pecado daquela noiva, a fim de santificá-la, a fim de remover dela a sua poluição, a fim de tirar dela as suas manchas, por meio do seu poderoso sangue regenerador. Pagou um alto preço por ela, o preço foi sua vida. A chuva de lama que caiu sobre a noiva foi merecida, ela havia transgredido a lei. E agora, para restaurá-la, era necessário pagar o preço de sua culpa. O preço exigia sua morte, o preço exigia o seu sangue. Ele então, voluntariamente, por amá-la, ofereceu-se naquela cruz, a fim de santificá-la, justificá-la, de trazer e devolver a ela retidão, redenção por meio de sua ressurreição. Ele se entregou por ela. Ele se entregou por ela. O pai, ao ver aquela noiva completamente desfigurada, o filho, ao ver a noiva completamente desfigurada, o espírito, ao vê-la completamente suja, eles arquitetam um plano para redimi-la. E nesse plano, o noivo tem que morrer. Ele tem que morrer. Ele precisa morrer. E pensando sobre isso, quantas vezes nós não nos dispomos a alguns pequenos sacrifícios para amar nossas esposas? Elas nem estão desfiguradas, imundas. Não nos é exigido morrer por elas. Apenas alguns pequenos sacrifícios. E nós não queremos realizá-los. Elaboramos as melhores desculpas, gritamos e brigamos com elas para que elas se calem, e preferimos vê-las em seus sofrimentos do que nos dar para sanar suas dores. O apóstolo diz que Cristo não fez isso. A noiva completamente imunda foi restaurada porque ele se entregou por ela, a fim de santificá-la, purificá-la. Fez isso pela lavagem de água e a palavra, algo maravilhoso. Paulo nos diz que quando o Senhor Jesus voltou para a companhia de seu Pai, para preparar as bodas, a festa do casamento e a casa em que vai morar conosco, designou o seu melhor amigo, em linguagem poética, o Espírito Santo, para operar estas mudanças no coração da noiva, porque a sua queda, a sua poluição foi tão grande que ela não pode fazer por si só. O Espírito, então, agora, o melhor amigo do noivo, aplica o sangue regenerador e a palavra à noiva. E então, dia após dia, a noiva é transformada. Suas vestes de justiça e santidade são cada vez mais alvejadas. E a noiva, a cada dia que se passa, menos ruga possui.
porque o Espírito opera poderosamente no coração dela. Maridos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para santificar nossas mulheres. Você não pode querer amar sua mulher porque ela é amável, perfeita. A ordem é que você a ame com sacrifícios. Você foi posto na vida dela como um instrumento para santificá-la. Por isso Deus lhe deu o trabalho de governar e dirigir a vida dela. Quando nós decidimos amar nossa mulher, quando ela atinge um padrão específico de santidade, padrão esse que nós desejamos, o que nós estamos dizendo a ela e a Deus é que nós esperamos que um outro homem surja na vida dela e faça a ela o que eu covardemente não faço. Quando eu negligencio orar pela minha mulher, é como se eu estivesse dizendo: Deus, prover um outro marido para orar por ela. Quando eu não busco santificar minha esposa, é como se eu estivesse dizendo: Senhor, que haja outro homem na vida dela para assim proceder. Meus irmãos, Deus nos colocou como instrumentos para santificar nossas mulheres, para apresentá-las ao próprio Cristo sem ruga e sem mácula. Entretanto, tem muitos maridos que têm amargurado suas esposas e têm trazido a elas rugas tanto no corpo físico quanto na alma. São intragáveis, impiedosos, egoístas, blasfemadores, avarentos. Não é assim que devemos ser. Paulo diz que Jesus Cristo ainda hoje trabalha pela igreja para apresentar, verso 27, a si mesma, gloriosa, noiva gloriosa, sem rugas, sem manchas, santa e sem defeito. Cristo trabalha ainda hoje para produzir esses efeitos da santificação e salvação em nossas vidas. A igreja é conformada à imagem do noivo. Cristo intercede nos céus e é por isso que quando nós falhamos podemos recorrer a Ele e dizer: Senhor, como sua noiva, o pecado tem trazido rugas a mim. E Ele, pelo seu poder, através do seu Espírito e palavra, trata de toda e qualquer dificuldade em nossa alma. Quando Paulo escreveu estes versos, e perceba no verso 28 que ele diz assim: assim pois, ou assim também os maridos devem amar sua mulher, ou seja, igual aos versos anteriores. Quando Paulo incluiu essas verdades aqui, quando o Espírito quis que nós soubéssemos dela, Paulo estava combatendo um costume perverso do mundo antigo, comum também entre o povo de Deus, entre os judeus, que era o de repudiar sua mulher quando esta não mais lhe agradava. Paulo diz: Jesus Cristo não repudia sua noiva quando esta não lhe agrada com pecados. Ele trabalha para santificá-la, para adorná-la de justiça. Quando Paulo nos faz saber desta santa verdade, o que Paulo quer dizer a nós é: maridos, trabalhem para aperfeiçoar vossas esposas.
por meio de um comportamento santo e justo, apresente a elas o Senhor Jesus Cristo diariamente em vossas vidas. Em momento algum da história, Cristo rejeita a sua amada quando encontra algo de ruim nela. Antes, pelo contrário, a ama e por isso trabalha para santificá-la. Muitos maridos, ao olhar para suas esposas, não conseguem ver a beleza delas, porque os seus olhos estão fixos apenas nas suas falhas e nos seus defeitos. Fique sabendo que boa parte, ou pelo menos o aumento desses defeitos e pecados, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. O aumento dos defeitos e dos pecados é responsabilidade da negligência masculina em amar e trabalhar para santificar suas mulheres. Os homens precisam entender que um casamento feliz é um casamento santo. É um casamento santo. É um casamento aonde espelha de fato a gloriosa cruz de Cristo. No verso 29, ele diz que ninguém jamais odiou sua própria carne. Alimenta e cuida, como Cristo faz com a igreja. Cristo nutre e alimenta a sua igreja, e assim os maridos devem nutrir e alimentar suas esposas, trabalhar pelo seu bem-estar físico e espiritual. Quando Cristo alimenta e nutre a sua igreja, Ele reprova suas obras más, Ele corrige os faltosos, mas nunca odeia a sua esposa. Pelo contrário, Cristo se ira contra o mal, mas estende suas mãos de graça para livrar sua doce amada deste mal. Cristo conhece o resultado do pecado e por isso deseja, com todas as suas forças, livrar-nos do pecado. Muitos maridos acham que nutrir e alimentar suas mulheres é pôr o pão na mesa e a amargura na alma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 3, o verso 19, Paulo diz: não trate sua mulher com amargura. Colossenses 3,19, não trate sua mulher com amargura. Esse verso é como um tapa na nossa cara. Nos escondemos atrás do nosso trabalho e do nosso cansaço, para justificar nossa negligência e nossa falta em nutrir a alma e o coração de nossa mulher. Estamos ocupados demais ganhando o pão e perdendo o coração delas. Estamos ocupados demais querendo construir uma bela casa, enquanto o que mais elas precisam é apenas de uma pessoa em quem possam confiar. Eu me lembro que, algum tempo atrás, quando foi lançado aqueles livros e filmes, 50 tons não sei de quanto, e um outro filme de um negócio lá de romance lá, de vampiro e etc. Muitas mulheres na igreja reacenderam seus corações. E era comentado aquilo em diversos locais como sendo algo bom e agradável. Nada contra a literatura, quando presta. Mas o grande problema é por que
precisarmos de algo de fora para aquecer o coração, sendo que Deus disse que o que aqueceria o coração é o que está dentro da casa? Por que precisamos de viagens para lugares exóticos para reacender o fogo dentro do casamento? Por que precisamos de novidades, de mudanças todos os dias? Por que precisamos de surpresas dia após dia para manter acesa a chama do amor, sendo que aquele que dorme comigo vai ser o mesmo até o dia de minha morte? Não estou dizendo que é errado viajar. Estou dizendo que é errado ter algo de diferente. A questão é por que fazemos isso. É porque o coração precisa disso. É porque o matrimônio precisa disso. Essa é a questão. Paulo disse: Cristo nutre a igreja. Ele alimenta a igreja. E ele faz isso porque ela é seu corpo, é sua carne. Então, maridos, é seu dever nutrir e alimentar sua mulher. Não só de pão, mas daquilo que é necessário para o coração e para a alma. Para aquilo que é necessário, para que a chama do amor não se esfrie. Não se esfrie. A igreja não precisa de um outro Cristo a não ser o Senhor Jesus. A igreja não precisa de coisas mirabolantes para aquecer sua devoção e seu amor a Cristo. Se esse é o sentimento de alguns, eu preciso lhe dizer que o coração está no lugar errado, fazendo, sentindo e desejando o que também é errado. E o resultado será grandes problemas. Abandone isso. Olha o verso 30. Paulo diz: porque somos membros do seu corpo. Paulo diz que há uma união espiritual entre o marido e a mulher, como há uma união entre Cristo e a igreja. É por isso que o que aquece o amor não pode estar fora da relação, é o que está dentro. E quem está dentro da relação é o homem e sua mulher, como Cristo e sua igreja. Há uma relação espiritual entre o homem e sua mulher, maior do que a relação física. Assim como há uma relação de nós para com Cristo e de Cristo para conosco. O verso de número 31 em diante nos fala sobre esta verdade. Paulo diz: porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu não me refiro ao casamento de homem e mulher, mas de Cristo com a sua igreja. Paulo fala da nossa ligação, da nossa união. Paulo diz que, e ele cita Gênesis 2, 24, e Paulo diz o seguinte: o casamento de Adão com Eva foi um tipo, uma sombra do casamento de Cristo com a sua igreja. Foi uma sombra, um tipo. Quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, Ele não estava falando apenas no que diz respeito ao homem sem mulher, mas Deus estava dizendo: não é bom que o homem esteja só sem o meu filho. Porque Adão era a noiva. Não é bom que a noiva esteja sem o seu noivo. Não é bom. Não é bom. Quando Deus
falava a Adão sobre estas verdades maravilhosas, Deus estava ensinando a Adão como viver com Eva. E o modelo que é dado a mim e a você hoje já tinha sido dado no Éden. Deus estava ensinando a Adão como Cristo ama a sua igreja. Deus lhe trouxe Eva, sua companheira. E dessa forma, Deus ensinou a Adão que assim como Ele, Deus, havia formado a Eva, assim também Ele, Deus, formaria a sua igreja para o seu Filho Jesus Cristo. Da mesma maneira que Ele formou Eva, Ele disse a Adão: eu irei formar a noiva de meu filho. E Adão, desde o primeiro momento, já aprendeu como Cristo desejava a sua noiva. O texto de Gênesis nos diz que Deus fez com que Adão caísse em sono e tirou uma das costelas de Adão para formar Eva. A criação de Eva não é uma criação ordinária. É uma criação miraculosa, surpreendente, porque da mesma maneira, surpreendente, que Deus trouxe Eva da costela de Adão, o Senhor Jesus Cristo se uniria a nós, de uma forma surpreendente, sua morte e sofrimento na cruz. Assim como Adão foi ferido para que Deus formasse Eva, da mesma maneira Jesus Cristo foi ferido para se unir a mim e a você. E Deus ensinou isso a Adão quando lhe disse que o sofrimento de sua costela lhe pertencia por causa da mulher que foi formada para ele. O mesmo sofrimento também passaria a pertencer a Cristo, porque nós fomos formados para Ele. Deus assegurou a Adão a redenção da igreja, conforto e felicidade. Quando o seu Filho, o Senhor Jesus, fosse ferido entre suas costelas, e como disse o apóstolo João, água e sangue jorrasse dele naquele momento. Da mesma forma como Deus tomou uma costela de Adão, Deus feriu nas costelas o seu Filho Jesus Cristo, para nos unir a Ele. Por isso que Paulo diz: grande é esse mistério, não o vosso de casar e se unir à sua mulher, mas o de Cristo e a sua igreja. E assim, como Eva era da mesma substância de Adão, e por isso a Bíblia registra quando ele disse: és agora osso de meus ossos e carne de minha carne, significando de mesma substância. Assim Deus ensinou a Adão e disse: o Deus invisível se fará visível, o Deus Todo-Poderoso se fará homem para ter a mesma substância da sua noiva. Ele terá carne. Deus ensinou a Adão estas santas verdades. Todas elas foram ensinadas a ele. Adão, quando recebeu Eva das mãos de Deus e reconheceu ela como sua legítima esposa, aquilo foi uma sombra daquilo que Jesus nos dirá nos céus quando nos enxergar lá no dia do juízo e disser a nós: benditos de meu Pai. Ele nos reconhecerá
e nos recepcionará como seus santos, e se alegrará em nos ter como sua noiva. Adão aprendeu a amar a Eva, foi ensinado a amá-la, no mesmo modelo que eu e vocês somos ensinados hoje. Jesus Cristo, o homem perfeito, o marido perfeito. E por isso, no verso 33, o apóstolo encerra e diz a nós: não obstante, cada um de per si ame a sua própria mulher, e a mulher respeite ao seu próprio marido. Paulo conclui dizendo o seguinte: a submissão da mulher é a resposta mais desejada de um marido que ama, porque é exatamente o que Cristo espera de nós. E ao mesmo tempo, uma mulher submissa não espera outra coisa de seu marido do que um amante fiel e santificador. Se os irmãos olharem no texto, perceberão que submissão e amor são sinônimos. Porque assim como o homem tem a mulher como sua carne, a mulher tem seu homem como sua carne. A mulher tem o homem como sua carne. Não há outra coisa a ser feita por nós para gozarmos de um matrimônio feliz e satisfatório nessa terra, e desejando tê-lo também nos céus, a não ser que imitemos Cristo, o homem perfeito, o marido ideal. Por isso, meu irmão, se você não vive desta forma, não durma hoje sem antes se ajoelhar aos pés de sua cama e em lágrimas pedir perdão ao Senhor, porque tem falhado em honrar o nome dele dentro do seu casamento. Não durma, não dê descanso ao seu corpo enquanto não houver trabalho em sua alma. E chore, porque a felicidade da sua mulher depende de seu amor, como também a amargura do coração dela depende dos seus atos. Chore, peça a Cristo que lhe dê força, peça a Cristo que lhe tome pelas mãos e lhe ensine a viver como um marido ideal. Quando falhar, volte-se para Cristo e inicie de novo o processo. Deus vai nos dar graça e nossas mulheres brilharão como a alva em santidade. Que Deus nos abençoe